Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão Rogério de Jesus. Já faz um bom tempo que eu não gravo vídeos. É, Quando eu criei esse canal, eu criei com o intuito de propagar o Evangelho da graça de Deus, sem mistura, sem fermento, puro e simples. O tempo foi passando, a gente é, pensou em alcançar mais e mais pessoas e percebemos que no YouTube, principalmente, existe aquela galera que tem interesse por temas polêmicos, por temas um tanto quanto conflitantes, né? Aquela galera que gosta de ver o circo pegar fogo, aquela galera que gosta de ver o orador, ou seja, o apresentador do canal atacando pessoas, atacando denominações, apontando isso, apontando aquilo, porque esse tipo de canal cresce no YouTube. Mas também existe as restrições também do próprio YouTube, né? Em relação a alguns temas. Enfim, meu canal nunca cresceu tanto assim. As pessoas que assistem o meu canal são pessoas fiéis ao canal, fiéis ao conteúdo, fiel à mensagem. E são poucas pessoas. Então eu meio que desanimei. Mas depois eu voltei atrás e vi que o meu objetivo não é atrair massas, não é fazer a vontade da maioria, é simplesmente falar a verdade do Evangelho dentro do nosso tempo, falando com as pessoas que entendem de forma perfeita o reino de Deus e do que se trata o reino de Deus. Então, baseado nisso, estou aqui tentando retomar, né, as diretrizes deste meu objetivo, né, e continuar postando alguns assuntos aqui no YouTube e, de uma certa forma, de forma direta ou indireta, abençoando pessoas que tenham sede pela verdade do Evangelho. Este Evangelho que revela a nossa condição e a nossa posição diante do Eterno, certo? Pessoal, vocês estão vendo aí Romanos capítulo 9, do verso 1 a seguir. Nós estaremos lendo e comentando algumas coisas aqui. Muitas pessoas me perguntam sobre o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Ah, eu gravei um vídeo anterior falando sobre isso. Eu tenho as minhas preocupações em relação a esse conflito, não por ser um conflito cuja perspectiva apocalíptica está sendo divulgada a todo instante pelos pregadores futuristas. Eu não sou futurista, não acredito no futurismo. Já fui adepto do futurismo denominacional, até que eu comecei a ler a Bíblia respeitando sua contextualidade. Desse modo, eu percebi que o futurismo é uma barca furada, entende? Eu não estou preocupado por outra coisa senão pela instabilidade mundial. Por quê? Porque nós estamos vendo eh, nações importantes como Estados Unidos, França, algumas outras nações se mobilizando em torno do que está acontecendo ali no Oriente Médio, certo? Todos nós sabemos que existem países árabes que sempre revelaram os seus intentos em relação a Israel, que é eliminá-lo, tá? Eles têm o desejo de eliminar o Estado de Israel. Eles não estão preocupados em criar uma terra para os palestinos, não estão preocupados em defender uma pátria palestina, embora seja este o objetivo e o desejo do povo palestino há mais de 70 anos, entendeu? Que o mundo reconheça eles como um povo que também estavam ali e que precisam do seu espaço, do seu território, e o mundo não fez muito, não deu muita atenção a isso. Mas
tirando os palestinos, todas as nações árabes e muçulmanas têm como objetivo e sonho destruir o Estado sionista israelense. Isso vai acontecer? Bom, não sabemos. Mas existem nações que estão a favor e nações que estão contra este objetivo muçulmano, digamos assim. Não estou querendo dizer com isso que todos os muçulmanos, de um modo geral, querem que isso aconteça, não. Mas existem lideranças muçulmanas, radicais e extremistas que querem isso. Vocês conseguem entender? A pergunta é: existe algum fator profético em torno disso aí? Antes de eu dar a minha opinião, eu gostaria de deixar bem claro que a criação do Estado israelense, 1945, não teve o apoio 100% dos judeus que estavam dispersos, espalhados pelas nações da terra. Não. Existia naquele tempo já movimentos de judeus que eram contra a criação do Estado de Israel por saberem pelo menos duas coisas. A primeira é que isso iria trazer prejuízos, desgastes, conflitos naquele pedaço de chão. Tá? E também eles eram contra o movimento em si, por conta que os judeus que estavam, ou muitos dos que estavam aliançados a este grupo sionista, eram pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de interesse pelo judaísmo, pela religião, pela fé judaica. Seus interesses giravam em torno de uma série de acontecimentos no decorrer da história em relação ao povo de Israel. E sim, eles queriam que o povo de Israel tivesse o seu território. Entende? Eu estou aqui falando parte das coisas que eu sei para que o vídeo não fique tão grande, porque tem muitas pessoas que gostam de coisas rápidas. É o famoso micro-ondas, entendeu? Botou ali, esquentou, comeu, vazou. E não dá para falar certas coisas aqui voando, entendeu? Temos que falar, pelo menos de forma resumida, porém com um direcionamento, ok? Então vejam só, pessoal. O terceiro fator importante acerca de tudo que aconteceu em 1945 é que os judeus religiosos, eles nunca concordaram com uma atuação humana em relação ao estabelecimento ou o retorno dos judeus para a sua terra original. Eles sempre acreditaram que haveria uma época em que, sob uma mentalidade messiânica, o que eles chamam de era messiânica, os judeus dispersos voltariam para a sua terra em paz. E o próprio Mashiach, o próprio Cristo, iria conduzi-los à sua terra originária. Entende? Sem a interferência da mão do homem, sem a interferência dos homens. Porque eles sabiam que isso era passivo de conflitos, ou seja, a atuação humana podia trazer conflitos. Dito isso, vamos para o texto, pessoal, para a gente ver o que o texto fala sobre esta questão. Aos Romanos 9, do 1 a seguir. Digo a verdade em Cristo, Paulo falando à comunidade messiânica de Roma, que era composta de judeus e gentios. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Dois pontos. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Olha o que ele vai dizer no verso 4. Deles, deles quem? Israel. De que Israel Paulo está falando? O Israel do seu tempo. O Israel que foi alvo da mensagem do Evangelho e da graça de Deus. O Israel que estava sob a estrutura da primeira aliança. É com eles lá que Paulo está falando.
Olha só o que diz aqui. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, primeira aliança, segunda aliança. Deles a concessão da lei, a lei foi dada a eles, não à humanidade. Eu sempre falo isso aqui. A adoração no templo, o templo lá em Jerusalém, que até então, naquele momento, estava de pé ainda. E as promessas. Vamos lá. Tudo que estava relacionado à Escritura, segundo Paulo, apontava para quem, meus amigos? Para o povo de Israel. Beleza? Verso 5. Deles são os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Ele é uma autoridade constituída pelo Eterno. Ele é o Cristo do Deus vivo. Ok? Bendito para sempre. Amém. Verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Parece uma contradição. O que Paulo está falando aqui? Vamos continuar a leitura para você entender. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Vamos entender essa história. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Olha só isso aqui, pessoal. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Lembra de Agar e Sara? Paulo está fazendo uso desses dois ícones, dessas duas mulheres, dessas duas alegorias. Isso aqui é uma alegoria que Paulo está usando aqui. Essas duas figuras aqui estão aqui inseridas aqui, mesmo que os seus nomes não apareçam no texto. Entendeu? Por quê? Porque Ismael era descendente de Abraão. Você está entendendo a questão? Isaac, filho de Sara e Abraão, também era. Porém, havia um negocinho chamado promessa. Quem era o filho da promessa? Isaac. Então, Paulo está fazendo uso desta alegoria para falar uma verdade acerca do Israel dos seus dias. Que não era porque eles eram descendentes de Abraão que eram todos israelitas ou Israel. Não. Ele está falando do contexto profético relacionado a uma promessa de que os filhos seriam segundo a fé, segundo a promessa. Olha só, pessoal, versículo de número 9. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Então, aqui é óbvio de que o escolhido era Isaac, o filho da promessa. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, dois pontos, o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Cara, se você não respeitar isso aqui,
acerca da escolha da soberania de Deus, mano, larga a Bíblia de mão. Se você acha que Deus não tem poder de escolher, então ele não é o Deus que você acredita ser. Porque Deus que é Deus, ele tem que ser soberano, ele tem que ser, é, 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 enfim, ele tem que ser Deus, e para ser Deus ele tem que ser soberano. Portanto, verso 18, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Olha só que petulância, né? Verso 20, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso? Vai ligando os pontos aí. E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? O que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Olha só que coisa linda. 24. Ou seja, a nós, Paulo, todos os seus ouvintes que creram no Evangelho da graça que foi revelado a eles, a nós, a quem também chamou, eles tinham consciência de que foram escolhidos e chamados pelo Eterno, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Então veja só, encerrando aqui esse assunto. Nos dias de Paulo, o evangelho foi pregado em todo o mundo conhecido, o Icomênio, mundo habitado da época, o mundo que eles conheciam. Todos os judeus espalhados creram, tanto na mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, quanto na mensagem pregada pelos apóstolos da circuncisão. A pergunta é: todos eles creram? Não. Todos eles receberam? Não. Quem recebeu? Os eleitos, os escolhidos. Aqueles que de antemão foram separados por Deus para abraçar aquela graça. Você entende? Verso 27. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Senhores, eu acredito que Israel, como povo, é um povo como qualquer outro. Porém, existe um teor interessante aí. E eu gostaria de falar aqui para vocês. Em todas as deportações que Israel sofreu por conta de suas prevaricações, foram espalhados, sofreram diversas invasões, né? As mais famosas, o Reino do Norte foi levado cativo pela Síria. Décadas depois, o Reino do Sul, Judá, foi levado para o exílio babilônico. E lá no exílio babilônico, o Senhor falou através do profeta Ezequiel, dizendo que eles seriam punidos por quebrarem a lei. Não é isso? Diz lá. Eles seriam espalhados, eles seriam envergonhados. Mas não era por eles, ou por amor a eles, mas por amor ao próprio nome do Eterno. Deus iria preservar a semente física de Abraão. O povo de Judá, ou seja, o povo israelita, o povo israelense, os descendentes físicos de Abraão, jamais serão exterminados da terra.
jamais serão destruídos, por conta da promessa feita a Abraão. Eu poderia citar aqui vários textos aqui, mas aí o vídeo ia ficar enorme. Depois eu faço isso. Eles jamais serão dispersos. Porém, muitos judeus acreditam que a razão pelas quais eles ficaram dispersos por mais de 2000 anos de sua terra foi por causa de suas prevaricações. Eles nunca vão assumir, por exemplo, que os seus antepassados negaram Mashiach, negaram o Filho de Deus. Mas eles são conscientes de que os seus antepassados viveram e eles também estão pagando na carne, entendeu? O resultado da desobediência por não viverem conforme a Torá de Moisés. Ok? Está lá em Deuteronômio 28, você pode conferir depois. O capítulo que fala sobre as bênçãos e as maldições que viriam sobre Israel, caso eles não vivessem a, a Torá em toda a sua plenitude. O que eu digo acerca disso? Que a Torá de Moisés só existe na letra. Só existe na letra, do papel, na Bíblia. Entende? No âmbito espiritual, ela já não existe mais. Há 2000 anos, há quase 2000 anos, é, ela se tornou obsoleta. E a nova aliança, sancionada na cruz e validada com a queda do templo, se tornou definitivamente a lei divina plantada na mente dos filhos de Deus desde então. O que pode mudar é eles crerem no Evangelho. É eles crerem que o Mashiach que eles aguardam já veio. E a fé no Evangelho gerar neles uma comoção, uma restauração espiritual. E aí, daí para frente, não cabe a mim dizer nada, porque eu não sou adivinho, não sou nenhum tipo de mago ou nada disso, ou profeta. Eu penso assim. Estarei vivo se isso acontecer? Provavelmente não. Eu estarei na minha casa, né, de origem, na minha pátria celestial. Não estarei aqui provavelmente para ver isso acontecer, mas se isso acontecer, se os descendentes físicos de Israel ou de Abraão se converterem ao Mashiach, cara, vai ser uma revolução. Não esquecendo que o verdadeiro Israel de Deus, no âmbito espiritual, são aqueles que creram no Evangelho revelado a eles. E desde então este Evangelho tem sido propagado entre trancos e barrancos. Pessoal, esse vídeo está com 23 minutos. Eu vou encerrar por aqui. E espero que vocês assistam esse vídeo até o final, beleza? Forte abraço a todos.